Fique com o quadro de entrevista e o tema A Fórmula da Felicidade. Olá, bem-vindo ao nosso quadro de entrevistas do programa A Vida em Foco. O nosso bate-papo de hoje é com Fernando Luiz Petroski. Profissionalmente administrador de empresas e trabalha como administrador sênior numa indústria química aqui na região de Curitiba. É diretor da Sociedade Espírita João Guignoni e conselheiro, não é, Fernando, da Federação Espírita do Paraná. Alegria ter você conosco como nosso convidado hoje. Muito obrigado, a alegria é minha. E adivinha o tema do Fernando hoje? A fórmula da felicidade. Isso eu estou curioso para saber, viu, Fernando? Fernando, afinal de contas, existe ou não existe uma fórmula para a felicidade? Você sabe, Márcio, que a felicidade tem sido sempre uma das grandes preocupações do ser humano. Hoje esse assunto está muito em voga nas mídias, nas novelas e tudo mais. Mas desde sempre, o homem sempre desejou ter sucesso, ter alegria, ter satisfação nos campos afetivos, financeiros, profissionais, qualquer um. E essa satisfação é o que a gente chama de felicidade. É o que as pessoas costumam chamar de felicidade. Então, nessa busca da felicidade, ele tem buscado inúmeros caminhos, tentado encontrar várias fórmulas. E realmente, se a gente for hoje em qualquer livraria da cidade ou do mundo, nós vamos encontrar milhares e milhares de títulos de livros de autoajuda tentando nos ensinar o caminho da felicidade. Então existem realmente muitos caminhos. Não podemos dizer qual que seja melhor, mas com certeza aquele de que a gente tem buscado estudar na doutrina espírita é o que Jesus nos ensinou há 2000 anos no Sermão da Montanha, quando ele nos traça quase que um roteiro nas bem-aventuranças de como nós atingirmos um estado de felicidade. Ou seja, a fórmula da felicidade de fato existe. Basta que cada um encontre aquela que é mais adequada à sua vida. Você me falava no início do programa, antes de nós começarmos, que há um livro, inclusive, com esse título, Exato. de autoria de Jamiro Santos. Jamiro dos Santos Filho. Mineiro, não é? Mineiro, foi da terra do Chico, e que escreveu um livro, A Fórmula da Felicidade. Ele é de Uberaba, é? De Uberaba. De Uberaba. Escreveu um livro chamado A Fórmula da Felicidade. A Fórmula da Felicidade, onde ele relata uma palestra proferida por Jerônimo Mendonça, que trata justamente desse tema. Então explica pra gente quem é Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça é também mineiro, de Tuiutaba, e é uma pessoa que até os 18 anos era um rapaz como todos os outros da nossa idade. Gostava de ir nas festas, jogar bola, trabalhar, mas dos 18 anos em diante, alguma coisa começou a acontecer com ele. Ele começou a sentir os primeiros sinais de uma doença, artrite reumatoide, que foi pouco a pouco imobilizando os membros, primeiro as pernas, depois os braços, até que por fim ele acabou preso numa cama ortopédica por onde passou o resto da sua vida. O fato dele... Tetraplégico? Tetraplégico. Você sabe, Fernando, que eu conheci pessoalmente Jerônimo Mendonça? Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra dele também. Hipertenso, insuficiência respiratória, com dificuldades inúmeras, cardíacas. Inclusive visual. Né? Visual. E vinha de Tuiutaba até Curitiba, e eu morava em Antoni na época, num carro bem confortável, numa Kombi. Uma Kombi. Numa Kombi, em cima de um leito, assim, feito quase que de improviso. Especialmente para ele. E não só até Curitiba, ele percorria o Brasil inteiro, proferindo palestras, levando bem-estar às pessoas. Durante muitos anos. Né? Durante muitos anos. E mesmo estando preso numa cadeira ortopédica, depois de ter ficado doente, ele não desanimou, continuou a viver, abriu 2 centros espíritas, fundou uma gráfica, publicou 3 livros, gravou 2 discos de mensagens e tem levado até o momento da sua desencarnação a mensagem de paz, de otimismo para as pessoas que queriam ser felizes. Muito bem. E, Fernando, né, essa história de Jerônimo, quem quiser, Jerônimo com J, buscar referências também na internet. Conhecido como Gigante Deitado. O Gigante Deitado. Há um livro, né, que foi escrito com esse título, O Gigante Deitado, por uma médica que mora na região norte do Paraná, em Cambé, uma companheira do movimento espírita também, que trata exatamente dessa biografia extraordinária de Jerônimo Mendonça. Mas, felicidade. Né? Como é que a doutrina espírita explica a felicidade? Já que é um tema perseguido aí pela filosofia há muitos séculos. Há muitos anos. Só que Kardec,
o nosso codificador da doutrina espírita, já percebeu que a felicidade não era desse mundo. Já percebeu que a felicidade na Terra era uma coisa relativa. E ele imaginou que quando a Terra estivesse transformada, ou seja, quando estivéssemos num mundo melhor, todas as pessoas seriam naturalmente felizes. Mas até lá, o que a gente ia fazer para acontecer isso? Teríamos que esperar para ser felizes? E aí ele questionou os espíritos. E os espíritos nos responderam na questão 921 que o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. O que a gente deduz que o nosso estado de bem-estar, de felicidade, vai ser sempre o resultado das nossas ações, das nossas escolhas. E se o homem é o obreiro da sua infelicidade, a gente pode deduzir também que ele é também o obreiro da sua própria felicidade. Vai depender de como nós agimos perante os problemas do mundo. Então você disse que lá na questão 921 21. deu o livro dos espíritos. Deu o livro dos espíritos. Kardec perguntou para os espíritos se eles deram essa resposta. Mas ficou por aí, Fernando? Não, eles complementam. Na questão 922 desse mesmo livro, que Kardec perguntou como que seria o caminho, o que a gente precisaria fazer. E aí os imortais então responderam que do ponto de vista material seria a posse do necessário. Já do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Bem fácil isso, né? Bem fácil, mas não é simples de pôr em prática, porque isso vai de encontro, vai contra aquilo que a gente tem de imperfeição. Como não somos perfeitos ainda, é muito difícil a gente encontrar isso. Na questão material, a gente já vê que a primeira dificuldade, principalmente no mundo de hoje, é enfrentar essa onda consumista, onde até a mídia, as propagandas nos bombardeiam com aquela ideia de que a gente precisa de tudo, a gente precisa comprar tudo e que a gente tem que ter coisas para ser feliz. E nós nunca vamos estar satisfeitos, porque a gente compra uma coisa, daqui a pouco já tem uma melhor e a gente quer comprar outra, vai sempre atrás e nunca vai ser feliz. E eles colocam então, segundo você está dizendo, que a primeira condição no mundo material é ter o necessário. A posse do necessário. Essas pessoas que não têm nada, que vivem em escassez, né? Vemos aí países sendo dizimados pela fome, pela ausência mesmo de atenção, pela negligência, até dos que têm mais, possuem recursos. Sem isso, então, não dá nem para pensar. A posse do necessário é aquilo que a gente tem de mais básico, alimentação, moradia, roupas. Quando isso nos é privado, naturalmente falta uma das condições para que a gente possa ser feliz. E aí a gente entende por que os povos que ainda têm essa dificuldade ou que passam por uma calamidade têm dificuldade de ser felizes. Então, naturalmente, num estado de depressão, de tristeza. Você veja que interessante, momentânea. Os espíritos se preocupando com as questões também materiais, né? Também materiais. Mas, Fernando, você me disse que além dessa questão que é e deve ser explorada mesmo, debatida, existem outros dois requisitos do ponto de vista moral, não é? Moral. A consciência tranquila e a fé no futuro. Agora segure um pouquinho que depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho a respeito desses dois requisitos para a vida feliz. A gente já volta. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema A Fórmula da Felicidade. Voltamos com a segunda parte da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Estamos falando do tema A Fórmula da Felicidade, com Fernando Petroski. Fernando, deixamos a questão da posse do necessário. Pelo que eu entendi da sua conversa, de quanto mais coisas eu preciso, quanto mais condições eu coloco materiais na minha vida, mais distante eu vou ficando também da felicidade. Exatamente. Então a simplicidade seria um caminho. Com certeza. Simplificação. Né? É se contentar com pouco, não achar que precisa de muito para ser feliz.
Seria um desafio mesmo, hein? É bastante. Mas há outros dois requisitos que você mencionou, né, no nosso primeiro bloco, que são a consciência tranquila e a fé no futuro. Fale um pouco mais sobre isso. Pois é, consciência tranquila. Aí a gente já começa a ver aí mais alguma dificuldade, porque se a gente for fazer uma análise, como no Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, diariamente, a gente vai ver que tantas coisas a gente faz ainda de errado nesse mundo. Então, fica difícil a gente ter consciência tranquila, porque numa análise fria, a gente vai perceber que a gente magoa os outros, que a gente ofende Você faz quando isso, Fernando? precisa. Todos nós fazemos, porque nós somos imperfeitos, né? Então é difícil a gente fugir disso. E é difícil a gente conseguir a tão comentada reforma íntima justamente porque nos falta ainda esse requisito. A consciência tranquila ainda é um ponto a ser alcançado, mas ainda não é possível termos, por conta das nossas dificuldades. Somos imperfeitos, estamos num mundo de provas e expiações, cheios de dificuldades, então estamos de acordo com o ambiente do planeta. Mas vamos conseguir alcançar, sem dúvida nenhuma. Basta que a gente se proponha a ser melhor a cada dia. Né? Então você vai ter que contar isso, né? Não dá para comprar felicidade ali na esquina, não tem Não, uma não fórmula dá. pronta, não é? Fórmula pronta não existe. Não dá com uma respirada assim para ser feliz? Não. Não. Porque até o outro tópico é a fé no futuro. Quando a gente tem fé no futuro, ou seja, sabe que tudo isso que a gente está passando é passageiro, que nós temos uma vida eterna e que mais adiante nós vamos encontrar um estado de satisfação, nós não vamos mais nos abalar com os problemas que existem aqui hoje. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso é transitório. A fé no futuro é que nos dá justamente essa certeza de que, passado a dificuldade, nós encontraremos a felicidade, a tranquilidade, a harmonia que a gente busca tanto. Eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Fé no futuro. Como é que você, particularmente, exercita isso? Sustenta essa fé no futuro? A fé no futuro é ter o conhecimento, primeiramente, da vida eterna. Se a gente limita a nossa visão a um período limitado de anos, aí a gente fica realmente sem argumentos. Para que eu vou ficar sofrendo? Por que eu vou buscar tanto se daqui a um tempo tudo vai acabar? Mas sabendo que eu vou seguir em frente, que Deus vai me dar uma vida eterna, eu sei que tudo que tem aqui, como dizia o Chico, é tudo passageiro. Chico Xavier. Chico Xavier, o nosso grande Chico Xavier dizia, tudo passa, e realmente passa. Quando a gente sabe que Deus está sempre velando por nós, e como diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu não preciso me preocupar. Eu sei que tudo vai dar certo no final. Assim a gente exerce a fé. Então, com essas crenças, você vai a pouco e pouco estabelecendo uma forma de enxergar a vida, os desafios, os problemas de uma maneira diferente. É isso? De maneira diferente. Mas, como você disse, não existe uma mágica, pílula né? pronta. Nós temos que fazer isso dia após dia, um passo de cada vez. E a gente vê também que esse discurso não é fácil de ser assimilado, Fernando. Não, porque nem um pouco. se a gente não acredita, ou melhor, se a gente acredita, e fazem a gente acreditar nisso, muitas vezes, que a vida acaba na morte, a gente vai correr atrás de fruir de todos os prazeres do mundo, de gozar a vida mesmo. E aí você vem com esse discurso de que é preciso enxergar, sob uma perspectiva um pouco mais ampla. Nós temos que estender a nossa visão, não ficar limitado à vida terrena. Entender que nós somos donos do nosso destino e temos o universo todo, e o tempo todo à nossa disposição. Ok. Então, Fernando, você também fazia menção, né, na nossa conversa anterior, conversa de bastidor, que nesse livro que nós citamos, A Fórmula da Felicidade, do Jamiro dos Santos Filho, ele sugere alguns procedimentos, por assim dizer, alguns requisitos também, né, que parece que estão no caminho da aquisição das virtudes. Exatamente. Você quer falar sobre eles para deixar para o nosso Jamiro lembra telespectador? que nessa palestra do Jerônimo. Jerônimo, ele estabeleceu, comparou que o caminho, a fórmula da felicidade é como um edifício de 7 andares, onde a gente precisa galgar andar por andar, adquirindo umas virtudes morais para poder atingir a felicidade. E não dá para a gente pegar elevador e ir direto para o último andar. Tem que ir um por um. E alguns deles falam justamente que o primeiro andar nos fala da fraternidade, o segundo andar da compaixão, o terceiro do desprendimento, o quarto da verdade, o quinto do perdão, o sexto a fé e por fim a humildade, que é um resumo de tudo isso.
Quando a gente começa a perceber isso, a gente vai vendo que cada virtude moral que a gente vai adquirindo acaba sendo um pré-requisito para que a próxima seja mais fácil de assimilar. Então a coisa não é assim tão Não, simples. não é simples. Precisa, É fácil, precisa um esforço. mas não é simples. Você falou que precisa de um elevador até para Precisa de um ir elevador. galgando andar por andar. Andar por andar, passo a passo, dia após dia. E o que você sugere? Que a pessoa vá já trabalhando todos esses aspectos ao mesmo tempo, um por um? Dá para trabalhar, claro, vários ao mesmo tempo, mas a gente vai percebendo que uma coisa não depende da outra. Nós não podemos ter desprendimento se não entendemos o que é fraternidade. Fraternidade é ter a consciência de que nós não somos únicos do mundo, somos irmãos. Então a gente precisa olhar o outro como nós olhamos a nós mesmos. E aí a gente começa a entender como funciona a compaixão. Tendo compaixão, a gente já começa a aprender a se desprender daquilo que não é necessário para a gente. E assim por diante, passo a passo. Fora a humildade, né, Fernando? Fora a humildade eu nem reconheço. que sintetiza tudo, né? Nem reconheço a necessidade. Por isso que a humildade esforço. está no último degrau. É o mais difícil de conseguir, porque ele vai justamente de contra ao egoísmo e o orgulho. Então a fórmula da felicidade, na verdade, passa pelo desprendimento do egoísmo e do orgulho, que faz com que a gente queira sempre tudo só pra gente. Você considera mesmo que o orgulho, o egoísmo, né, são os piores vilões aí Como dessa diz história? Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, é uma das chagas da humanidade e a mãe de todos os outros vícios. Nossa, que coisa, hein? Eu li um texto dele também que diz que o egoísmo é o monstro devorador, a causa de todas as desgraças. Você concorda com isso? Com certeza. Tudo bem. Fernando, muito obrigado pela sua participação simpática aqui conosco e a você que nos acompanhou. Permaneça que o programa Vida em Foco continua.